Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Me chamo Fabiane Santos e todos os vídeos desse canal servem para levar o reino de Deus para sua vida, ou pelo menos para tentar fazer isso, né? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre como servir a Deus com autenticidade. A gente vive numa vida hoje em que as pessoas se imitam bastante, né? Elas têm se imitado até o jeito, o rosto delas, a forma delas conversarem. É um mundo de muita comparação e de pouca autenticidade. Você percebeu isso? Que as pessoas estão ficando cada vez mais iguais, cada vez mais inseguras com elas mesmas. E é complicado, porque Deus, ele quer usar a gente do jeito que ele te fez, do jeito que ele fez a gente. É claro que eu não estou falando aqui dos pecados, né? Porque a gente nasce com a velha natureza, então tem pecados que a gente precisa abandonar para entrar na santidade de Deus. Mas tirando essa parte do pecado, eu estou falando da autenticidade do cristão verdadeiro. Aquele perfil que você nasceu com ele. Você, de repente, é uma pessoa mais despojada, ou você é uma pessoa mais séria, quem sabe você é uma pessoa mais tagarela, ou você é uma pessoa mais calada, mais introspectiva, mais voltado para a arte ou mais voltado para exatas. Deus quer te usar exatamente do jeito que você é. Quer um exemplo? As pessoas mais usadas por Deus, elas são pessoas autênticas, que não se importam com a opinião dos outros. Quer ver? Pensa aí em alguém que você admira muito. Pode ser alguém da tua cidade, da tua família, alguém que você conhece na internet. Pense em alguém assim, que você admira bastante. Pense, meu, essa pessoa aqui é assim, uma pessoa que me dá um orgulho, assim, eu acho essa pessoa muito legal. Provavelmente essa pessoa que você pensou é uma pessoa muito autêntica, que não se importa com o que os outros falam, não se importa com o que os outros pensam. Ela fala as coisas do jeito dela, ela se veste do jeito dela, ela tem um jeito bem específico de falar, de se vestir, de se comportar. E isso é característico de uma pessoa que não se importa tanto com a opinião dos outros. E aí, como que você faz isso? Como é que você aprende a não se auto-sabotar? Porque de repente você tem essa personalidade, mas você se auto-sabota quando você está tentando fazer alguma coisa que é particular sua, que é do seu jeito. Você pensa, mas o que vão pensar de mim? O que vão falar? Mas nem todo mundo faz isso, né? Mas isso eu acho que se eu fizer vão achar esquisito. Não sei. Gente, eu preciso começar lendo um versículo para você. Eu até anotei aqui, ó, minha colinha, tá na Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, fala: O Senhor disse a Samuel: Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois isso eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o teu coração. O homem, ele vê a casca, ele vê o que tu é por fora, mas quem te vê por dentro é Deus. Então Deus, às vezes você tá vendo alguém que você acha que é uma pessoa normal, que você tá se espelhando nessa pessoa e tá vivendo uma vida que nem ela, e às vezes ela não tem parte com Deus, Deus não tá aprovando a vida dela, mas você tá aprovando porque você tá vendo a casca. E às vezes o que Deus quer é uma pessoa que nem você, com o teu jeito de ser, o teu comportamento, e você não está sendo como você é por medo do que as pessoas vão pensar. E quer ver? Se você vê alguns personagens na Bíblia, que eu vou falar agora aqui, todos eles eram autênticos, diferenciados, com um jeito específico e peculiar. João Batista, por exemplo, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Se vestia com uma roupa bem esquisita também. E ele foi extremamente usado por Deus. E você aí, de repente, está com vergonha de falar para os seus amigos que você não gosta de cerveja. Tá aí com vergonha de falar para os seus amigos que você não acha maconha uma coisa normal. Gente, às vezes você está com medo de perder as suas amizades por dizer quem que você é de verdade. E deixa eu te falar, você não vai perder essas amizades. E se você perder elas, provavelmente é porque era para você perder mesmo. Porque um amigo de verdade não vai te abandonar por quem você é. E assim, tem muita gente que quando vira cristão, ela pensa que ela tem que se isolar do mundo e virar um bicho das cavernas. E não é isso. Deus fala para você abandonar o pecado, mas ainda assim você tem uma missão que é evangelizar.
Jesus Cristo foi na casa lá daquele que subiu em cima da árvore, Zaqueu. Foi na casa do Zaqueu, ninguém gostava do Zaqueu. O Zaqueu era um pecador, confesso, todo mundo sabia o que ele fazia. E Jesus foi lá na casa dele, Jesus não precisou roubar para estar junto com Zaqueu, mas ele conseguiu resgatar Zaqueu. Então, você pode ser uma pessoa diferente, santa, do jeito que Deus te quer, num processo de santificação ali, bonitinho, e ser uma boa referência para os seus amigos. Chama os seus amigos para servir esse Deus maravilhoso que você é. E se eles não quiserem, beleza. Se eles te amam, eles vão aceitar essa tua nova versão. Outra pessoa que foi autêntica na Bíblia foi Davi. Davi dançava na presença de Deus e ele não se importava se tinha outras pessoas vendo. Ele simplesmente se jogava para Deus. Ele dançava, ele não se importava, ele cantava. E você aí com vergonha de abrir a boca para cantar na hora que você está na igreja. Você está com vergonha de bater palma, levantar as mãos e falar glória a Deus na hora do culto. Por quê? Por que essa vergonha? Deus, se você continuar com essa vergonha, Deus não vai conseguir te usar da forma que Ele quer te usar. A vergonha é a preocupação com o que as outras pessoas vão pensar. Esse aí é o que está por trás da vergonha e da timidez. O que vão pensar de mim se eu fizer isso? Você deveria se preocupar com o que Deus vai pensar de você se você não fizer isso. Essa é mais importante, concorda? E outra coisa, você não pode ter vergonha de Deus. Isso é extremamente perigoso. Você não bater palma com medo do que as pessoas vão pensar. Você não botar a Bíblia debaixo do braço com medo do que as pessoas vão pensar. Na verdade, você está com vergonha de Deus. E a Bíblia alerta. Jesus fala: se você tiver vergonha de mim, eu me envergonharei de você no dia do juízo final. Lá naquele grande dia. Você quer que Jesus tenha vergonha de você? Tem gente que se batiza, não quer que postem a foto do batismo. Ninguém sabe que se batizou porque esconde as fotos. É um cristão 007 que ninguém sabe que é. Tem gente que entrega a vida para Jesus, mas não se batiza porque tem medo de verem ele se batizando. Não se envergonhe de Deus, isso é muito sério. Enquanto você não romper com essa preocupação que você tem do que as pessoas vão pensar de você, você sempre vai ficar preso na infrutividade. Você sempre vai ficar infrutífero na obra de Deus, sempre vai ficar preso nessa escravidão, nessa autossabotagem de você mesmo. Você sempre vai ficar preso nessa mediocridade espiritual. Isso é muito sério. Outra pessoa que era muito autêntica na Bíblia era o José do Egito. O José, aquele que sonhava. O José sonhava e ele gostava de interpretar os sonhos, gostava de falar. Deus dava sonhos para ele, falando do futuro dele, e ele acreditava nisso. E às vezes Deus está te dando sonhos e você não acredita, ou você tem medo do que as pessoas vão falar. Mas eu sonhei que Deus apareceu para mim e falou essas coisas para mim, mas não. Para mim Deus não ia aparecer. E se eu contar isso para alguém, ninguém vai acreditar. E aí você mata o teu sonho. Olha, Deus, ele fala com a gente através dos sonhos. Você sabe o Salomão da Bíblia? Salomão foi o homem mais sábio lá da história da época dele. A Bíblia fala que Deus falou com Salomão. Salomão pediu para Deus para ser um homem sábio. E Deus falou: você não vai ser só sábio, você vai ser sábio e rico. E aí Salomão se tornou essa pessoa. E até hoje ninguém duvida de que Deus falou com Salomão. Mas deixa eu te contar uma coisa, você sabia que essa conversa que Salomão teve com Deus foi num sonho que Salomão teve? O Salomão dormiu, Deus apareceu para ele, ele conversa com Deus e quando ele acorda ele fala para todo mundo: Deus apareceu para mim e falou assim, 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 assado, e assim vai acontecer porque Deus falou comigo. E Salomão não duvidou e aconteceu porque ele creu na promessa de Deus. E tudo na vida com Deus é através da fé. Se você não tem fé no que Deus promete para você, não tem como Deus fazer, porque realmente você não está merecendo essa promessa. Você não acredita no Deus que você serve? Eu vou falar uma promessa que Deus me fez, tá? Quando há 10 anos atrás eu sonhei que um anjo enviado por Deus aparecia para mim no sonho e falava que quando eu cantasse, lâmpadas quebradas iriam se acender. Eu estava num lugar escuro, num galpão com lâmpadas quebradas, comecei a cantar e as lâmpadas se acenderam e eu acordei.
E aquele sonho mudou a minha vida com Deus. Depois daquele sonho, eu nunca mais parei de cantar. E hoje, para honra e glória de Deus, eu canto na igreja. E quando eu canto, muitas pessoas são tocadas por Deus, porque eu criei na promessa que Deus me deu. E ninguém me tira. Por mais que eu conte esse sonho e tenha gente que duvide, eu não me importo com que duvidam, porque eu sei o Deus que eu sirvo e você também precisa lembrar o Deus que você serve. Se você sonhou que Deus te deu uma promessa e você sente que é de Deus, não deixa ninguém te roubar essa promessa. Crê no Deus que você serve, porque quando você começar a fazer essas coisas, aí você vai se tornar uma pessoa autêntica, que não se sabota, porque você sabe que você tem um Deus que cuida de você, que te reconhece e vê o seu coração do jeito que você é. Se você é mais tímido, se você é mais falastrão, se você é uma pessoa que gosta do povão, gosta de estar no meio do povo, se você não é uma pessoa que gosta de ficar mais reservada, Deus vai te usar exatamente do jeito que você é. Mas você não pode ter vergonha nem de Deus, nem de quem você é. Aí eu quero também te falar do Paulo, que era bastante usado, porque ele era usado. A Maria Madalena, que ela não se importou com o passado dela. Maria Madalena teve um passado de prostituição. Ela entrega a vida para Jesus e ela não se importa mais com o que ela fez com o corpo dela no passado. E às vezes você aí tá preso numa coisa que você fez no passado e você não consegue se libertar disso e não consegue viver uma vida autêntica. Olha o Paulo da Bíblia. Ele matou muitos cristãos no passado e aí ele se converte e se torna o cara que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, porque ele decidiu abandonar o que pensavam dele e reconhecer quem ele era diante de Deus, o que Deus pensava dele. É isso que você tem que fazer, abandona quem era, o que as pessoas pensam, o que você fez de errado no passado. Você tem uma vida nova com Deus, você precisa se importar com a opinião de Deus, não das outras pessoas. E eu estou repetindo isso várias vezes aqui no vídeo, para quem sabe isso entre de vez na sua cabeça. Eu quero que você seja, meu amado, amada, ouvinte que está aí, eu quero que você seja extremamente abençoado, frutífero na sua vida com Deus. Quando você entender que você precisa se sair do armário do jeito que você é, quando você precisa reconhecer, quando você entender que você precisa se libertar e mostrar quem você é, você vai viver uma vida maravilhosa com Deus. Como eu falei antes, eu não estou falando de pecado, eu não estou falando uma vida que Deus considera pecado, porque isso não é ser autêntico, isso é ser uma pessoa que carece de Deus, né? Ser uma pessoa que precisa se arrepender e mudar. Mas eu tô falando de personalidade, daquilo que é pessoal seu, que tá no teu interior, que fala, que comunica com Deus e comunica com as pessoas. Isso aí você precisa botar pra fora. Você precisa se assumir como você é, parar de ter vergonha de você mesmo. É um exercício, tá? Eu falando assim parece, nossa, de um dia para o outro foi assim comigo. Não foi. Não, comigo não foi de um dia para o outro, comigo foi um processo. Eu espero que com você seja de um dia para o outro, aleluia, tomara que seja assim. Mas tenha misericórdia de você também, que vai dando assim, ó, um passinho cada vez mais na direção de onde Deus quer que você esteja. E aí você vai começar a ver que você não vai estar mais se sabotando. Quando você começar a pensar assim, eu não deveria, eu não sou a pessoa certa para falar isso, pensa, está repreendido em nome de Jesus. Começa a expulsar esses pensamentos satânicos da tua cabeça e fala, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Começa a lembrar da identidade sua em Jesus Cristo. O que Jesus fala que você é? Você é justificado, você é um filho perdoado, você é filho, você é amado por Deus, Ele te dá uma nova vida, você é um embaixador do reino de Deus. Sabe o que um embaixador do reino de Deus fala? Ele vai num lugar falar em nome da pessoa que enviou ele, que geralmente é um presidente, um rei. Jesus, ele está te enviando para você falar em nome dele. Então, você
é para você falar. Deus quer que você fale. Deus quer que você pregue a palavra, que você se posicione no reino dele, que você tire os seus amigos, seus familiares do reino da escuridão para o reino da luz. É você, é do seu jeito. Então não, quando você pensar assim, mas eu não sou a pessoa certa para isso, tá repreendido em nome de Jesus, porque isso daí vai contra a palavra. Se esse pensamento tá vindo na sua cabeça, ele não é de Deus, é um pensamento satânico, você tem a obrigação de repreender. Mas se eu fizer isso vão rir de mim. Aí você lembra, se eu me envergonhar de Deus, se eu me envergonhar de Jesus, ele vai se envergonhar de mim. Então se eu tô fazendo isso por vergonha, se eu tô deixando de fazer isso por vergonha, eu tô em pecado. Aí você repreende esse comportamento e mesmo sem vontade, você faz o que é certo. Então, um dos remédios para que você comece a parar de se auto-sabotar e servir a Deus com autenticidade é você começar a se forçar mesmo, de propósito, assim, forçado a você fazer as coisas que são difíceis para você fazer, porque a tua mente, as coisas que a tua mente diz que você não pode, isso que você faz. Aí você faz mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo sem vontade, ou mesmo assim se sentindo envergonhado, mesmo se sentindo que você não é capaz, você vai lá e faz como Moisés, que não se sentia capaz de estar diante de Faraó, e igual ele foi lá e fez. Então Deus usou ele. Então não espere ter o sentimento de, nossa, eu sou uma pessoa super de boa comigo. Não espere esse sentimento assim de, nossa, tô super relax aqui. Não. Esse sentimento de coragem, ele vai aparecer depois que você começar a fazer. Você precisa ter obediência. Primeira coisa que tem que fazer é obedecer a Deus. Se Deus mandou fazer, eu vou lá e vou fazer. E aí o sentimento de capacitação, o sentimento de coragem, ele vai começar a vir depois. Então não espere sentimento para fazer a obra de Deus. Tudo na obra de Deus, tudo do reino de Deus, você não pode esperar sentimentos. Quando você escuta o plano de salvação. Quando você escutou pela primeira vez, você creu. Você creu que você estava salvo. E aí você foi salvo porque você creu em Jesus Cristo. Você não ficou esperando um sentimento, eu estou sentindo agora que eu estou salvo. Não, você ficou salvo porque você creu e pronto, independente de se você sentiu ou não. Quando você vai orar por alguém, você não fica esperando você sentir alguma coisa para ir orar. Você ora porque Deus mandou você orar, então você ora. É questão de obediência. Quando você vai se batizar, você não fica esperando sentir alguma coisa para se batizar. Você se batiza porque você entende que é mandamento do Senhor. Tomar ceia você faz porque é mandamento do Senhor. Louvar você faz porque é mandamento do Senhor. E à medida que a gente vai fazendo, aí Deus vai trazendo sentimentos novos. Sentimento de renovo, de contentamento, de paz, de amor. Mas isso é à medida que você vai fazendo e vai tomando passos de fé e obediência, em obediência. E agora eu acho que selou, né? A palavra certa para você parar de se sabotar e servir a Deus com autenticidade é obediência. Olha que lindo, né? Obediência. É essa aí. Fica com essa palavrinha na tua mente, obedecer. Eu vou obedecer. Eu canto até uma musiquinha para os meus filhos, quando eu quero que eles obedeçam, eu falo assim: obedecer é o que eu vou fazer. Obedecer é o que eu vou fazer. Para que eles lembrem que obedecer é muito mais importante do que sentimentos, do que sentir. Quer ver um exemplo melhor? Ainda melhor do que todos esses que eu dei? Perdão. Você perdoa porque você sente vontade de perdoar ou porque você sabe que é certo perdoar? Pensa nisso. A gente perdoa porque a gente obedece a Deus, não porque a gente sente. Porque se a gente for esperar sentir, a gente não perdoa ninguém. Curte esse vídeo, siga o canal, vai me ajudar muito. E antes de você pular esse vídeo, na descrição do vídeo, vou tentar deixar na descrição do vídeo, mas tem na descrição do canal também. Leitura gratuita, uma obra literária que eu fiz, a autoria minha, é um livro que se chama Evangelismo Prático do Dia a Dia, gratuito, só para você baixar e ler aí no seu celular. Vai lá na descrição desse canal que tem esse vídeo para você baixar. Sou um dos poucos canais do YouTube que disponibilizam de forma gratuita material literário para você ler. Vídeo de graça tem bastante, né? Mas material literário, livro para você ler, livro para você aprender a praticar na obra de Deus, tem de graça? Pouquíssimos, né? Mas nesse canal aqui você vai ter.
um livro para você aprender a evangelizar na prática, no dia a dia. Assim, não sei evangelizar, não sei como é que eu falo de Deus para os meus amigos, para os meus familiares no dia a dia, assim, eu estou trabalhando, eu queria aprender técnicas. Tem nesse livro, você vai aprender o passo a passo para você evangelizar e ganhar sua família para Jesus Cristo. E melhor, de graça, você não vai precisar pagar nada por isso, porque eu não gosto de comercializar a palavra de Deus, eu acho isso errado. Agora sim, não gosta da leitura no celular, você quer uma leitura, um livro mesmo, assim, para você guardar na sua estante, ler assim antes de dormir, sem cansar a vista, você pode pedir no site, eles vão mandar pelos correios. Tem um valor, esse valor não vai para minha conta, tá? É o valor lá da editora, assim, é eles que cobram esse valor para publicar, pela impressão, pelo frete. É um valor também tranquilo de pagar, você pede, entregam aí na sua casa. Essa leitura vai te abençoar. Um grande abraço, Deus te abençoe e não esquece de dar o joinha no vídeo. Tchau, tchau!